Nutritivo, natural e extremamente saudável, o melado de cana Nolasco é bom para tudo. Para adoçar bebidas como chás, sucos e cafés, na preparação de receitas como bolos, caldas, tortas e muito mais. O melado Nolasco é rico em magnésio, potássio, selênio, manganês, ferro e cobre. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios para a saúde e para quem pratica atividade física é um excelente energético. Use melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão 225. Melado é Nolasco. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Esta é a Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Nova Canabrava. Também oferecimento de Clínica Proteus. São 7h02. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2019 e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Esquenta o clima, apesar do friozinho que está chegando, né? O TRE quer ouvir cabos eleitorais em ação para caçar Vladimir. O processo também pede o mandato de Bruno Dauaire, ambos acusados de abuso do poder em 2018. Deputado leva denúncias da saúde de Campos para Brasília. O filho do casal Garotinho falou sobre possíveis desvios de verbas que o secretário municipal nega. Condenado na chequinho, Magal consegue cargo no RH da Alerj. Nomeação é assinada por André Siciliano, que declarou apoio a Rodrigo Bacelar para o pleito de prefeito em Campos em 2020. Rafael Diniz assina projeto para eleição direta de diretores. Na BR-101, insegurança e novo debate do contorno. Os assaltos continuam assustando quem passa no trecho de Niterói-Manilha. No Folha 2, um grande clássico no Cine Clube Goitacá. A filha de Ryan, de David Lind. Esse sabia fazer cinema, de verdade. No Folha no Ar, primeira edição, temos como sempre a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Já temos a presença do nosso convidado de hoje, o presidente do PSDB, Leslie Beethoven. E estamos aguardando ainda o Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação da Folha da Manhã. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Leslie. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com você no segundo segmento. E, por enquanto, eu e Arnaldo vamos comentar essas manchetes. Em primeiro lugar, Arnaldo, parabéns aí para toda a equipe da Folha da Manhã, do jornal, pela manchete espetacular, pela primeira página espetacular. Eu digo graficamente falando, não estou nem entrando aqui, como vocês dizem, fazendo juízo de nada. Mas é muito legal você ver uma manchete, uma primeira página trazendo emoção só em você ver, antes de ler a matéria. Vamos lá. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beethoven, já aqui com a gente, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Rapaz, ontem essas notícias pipocaram todas à noite, né? E como diz a chamada principal, são notícias que esquentam o clima para a eleição de 2020. Apesar do frisinho, né? O frisinho tá complicado, tá mexendo com a voz da gente, mas esquenta o clima para a eleição de 2020. São manchetes que elas acabam conversando entre si. Você tem ali a primeira manchete, que é o TRE, que é ouvir cabos eleitorais em ação para caçar Vladimir Garotinho. É uma ação que é movida pelo PSOL. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, o TRE ele pede aí provas, inclusive, utilizadas na Operação Verde Oliva.
A Operação Verde Oliva foi deflagrada em outubro do ano passado, na semana seguinte à eleição, 2 semanas após a eleição, e ela surgiu, até, inclusive esse nome de Verde Oliva, para investigar um caso relacionado ao tráfico no Eldorado e que estaria envolvido na morte de um integrante do Exército em Campos. No meio dessas investigações, interceptações de ligações telefônicas apontaram que um suposto chefe do tráfico que estava preso à época, continua preso ainda, mas de dentro da cadeia ele ordenava a morte de alguns inimigos, de algumas facções rivais, e ordenava, inclusive, quais candidatos poderiam fazer campanha na localidade de Eldorado. Não houve, na época, revelação pelo Ministério Público, nem pela Polícia Civil, de quem seriam esses candidatos. Mas o pessoal que pede a cassação de Bruno Dauaire, o partido pede a cassação de Bruno Dauaire e de Vladimir Garotinho, acusam os 2 candidatos. Os 2 negam qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de ligação com o tráfico. A gente ontem ouviu os 2 lados, ouviu os 3, na verdade, ouviu os 2 deputados para complementar a matéria. Não cabe a gente fazer juízo de valor, a gente ouve as versões e apresenta essas versões, o pessoal aponta isso e os 2 negam essa situação. Só que essa movimentação do processo, que foi revelada ontem à noite no Folha 1, e está hoje aqui abrindo o jornal Folha da Manhã, essa movimentação do processo esquenta o jogo, até porque o Vladimir diz que não é pré-candidato a prefeito, mas ontem na Câmara dos Deputados tomou uma postura de um candidato a prefeito de oposição, quando ele leva uma denúncia da saúde, aí é a nossa segunda manchete, quando ele leva uma denúncia da saúde de Campos para a tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília. Ele vai para lá, leva essa denúncia, levanta, diz que vai puxar essa investigação, diz também no texto que chegou pela sua assessoria que não se pode condenar ninguém, até que se prove, todo mundo é inocente, até que se prove o contrário, mas ele vai ali, toma uma postura muito clara de pré-candidato, que quem está no enfrentamento com o atual prefeito, e faz uma série de denúncias na tribuna da Câmara. Houve reações nas redes sociais dos secretários municipais, você tinha o Abdo Neme que já tinha se posicionado, secretário de Saúde, já tinha se posicionado anteriormente, negando qualquer tipo de irregularidade, desvio de verba, como é apontado, e além disso, o secretário de governo também se manifestou, o Alexandre Bastos se manifestou ontem à noite nas suas redes sociais, e o jogo ali está quente. Nesse embate, nesse dualismo ou nessa polarização que se desenha entre Rafael e Vladimir, teve uma movimentação no Diário Oficial da Alerj que também pode refletir. Pois é. Pode refletir numa candidatura de terceira via. Por quê? Uma das candidaturas, né? Porque não tem só uma. Inclusive o Beethoven está aqui, é um dos nomes também que tenta costurar aí alianças para ser uma alternativa a essa polarização entre o Rafael e o Vladimir que vem se desenhando. O que acontece? O vereador Jorge Magal, primeiro condenado na chequinho, a ter todos os recursos esgotados na ação eleitoral. Foi o primeiro a ser afastado da Câmara, não foi? Não foi o primeiro a ser afastado da Câmara, ele foi o primeiro a ter todos os recursos esgotados na Justiça Eleitoral, na sequência ali das 38 AIs da chequinho. E o Magal, apesar de condenado na chequinho e inelegível até 2024, tem um capital político eleitoral forte na região de Guarulhos, é inegável isso. Só pegar o resultado do Magal nas últimas eleições, você vê que ele tem uma atuação e nada o impede, nada o impede de atuar como cabo eleitoral em 2020. Ele não pode ser candidato, agora ser cabo eleitoral não tem nenhuma restrição a isso. E o que acontece? O Magal, ele é nomeado na Alerj pela presidência da casa, num cargo ali na direção de RH. Não é um cargo tão alto, não é o cargo mais alto dentro da estrutura, mas ele está ali com um cargo, ganha um cargo no RH. Esse cargo, vale destacar, era do filho dele. O filho dele foi exonerado e ele entrou, pelo que a gente apurou ontem. Agora, o que é interessante nessa jogada? Quem avalizou, quem é o responsável, quem assinou para levar... Não, quem assinou foi o Siciliano. Agora, quem indicou? Será que foi o próprio Siciliano? A gente não conseguiu confirmar isso ontem. É verdade. Ou foi alguém que tem interesse político eleitoral. Nós temos 2 deputados lá que são pré-candidatos, o Rodrigo Bacelar e o Gil Viana. Será que foi pode ter sido um dos 2, já pensando numa conjuntura para 2020, porque, como eu falei, apesar de condenado na chequinha, o Magal tem um capital político eleitoral forte.
Mas é aquilo que você sempre fala, sem acusar, mas isso tem toda a característica de um toma lá da cá, né? Mas é aí que tá. Mas agora, de quem tá jogando, isso é o jogo jogado. O Aloysio fala muito aqui no jogo jogado, né? Exatamente. É o jogo jogado. Agora, quem foi? É o que a gente vai hoje tentar averiguar de quem foi e se já tem aí essa pretensão para 2020. Que tudo isso traz aí alterações. Por isso que a gente traz que o clima esquenta, que é uma sequência de são 3 manchetes. Bota esquenta. E ela vem, e uma vai chegando, fazendo uma composição com a outra. Bom, vamos passar rapidamente, tem um comentário sobre a assinatura do projeto para a eleição direta de diretores, que o Rafael Diniz fez ontem, tipo 9 da noite, não é isso? Pedir desculpa de novo, mas esse tempo aí tem que mexer um pouquinho com a garganta da gente. Mas enfim. E outra coisa, Marco, essa notícia do Rafael, ela não foge das outras 3, não. Esquenta o clima também. Também esquenta. Porque o que acontece? O prefeito Rafael Diniz é pré-candidato à reeleição, declarado pré-candidato à reeleição. E o que ele veio aí é uma reação do Rafael Diniz. Não se pode dizer de outra forma. É uma reação a essa série de notícias negativas que vem acontecendo. Por exemplo, o recuo do reajuste do servidor. Quando ele vem com o recuo do reajuste do servidor, teve ali mudando a data da inauguração do Hospital São José. A gente aborda isso no ponto final de hoje. O que ele faz? Quando ele sinaliza uma promessa de campanha dele, que é a eleição direta do diretor, ele assina esse projeto, ele tenta, inclusive, se aproximar do servidor, parte dos servidores da educação, que é uma reivindicação antiga da classe. Não é... Eu estou aqui na Folha desde 2014. Já se ouvia naquela época que era uma reivindicação antiga do servidor a eleição direta para diretor de escola. Então, quando ele dá esse aceno ao servidor de que assinou o projeto e vai hoje para a Câmara, é uma tentativa clara também de se aproximar da categoria, apesar do desgaste da questão do reajuste que foi sinalizado e houve um recuo. Então, mais uma vez, é uma questão que acaba se envolvendo aí nesse clima quente que ontem, como a gente abriu 3 manchetes, poderia abrir mais 2 manchetes, porque a Câmara também apreciou lá a chamada do secretário André Oliveira para a sessão, para dar explicações com relação à questão do reajuste, e ficou em aberto o dia que o André vai. Seria quinta-feira agora. Na segunda-feira o Genásio esteve aqui no Folha no Ar junto com a Josiane Morumbi, e o Genásio já sinalizou que não seria nessa semana, seria na semana seguinte. E ontem o Fred informou que vai estar conversando com o André hoje para ver amanhã, para trazer informação mais tarde, na sessão de mais tarde, de quando será o dia que o André vai estar na Câmara. Então, assim, muitas movimentações importantes e que vão refletir certamente no tabuleiro daqui para 2020. São movimentos... 2020 começa agora, já estava quente em Campos. Quando a gente estava falando ali da nomeação do Magal na Alerj, e que foi assinado por Siciliano. Vale lembrar que na feijoada da Folha, no final do mês passado, o Siciliano sinalizou, foi muito claro que o apoio dele em Campos é o Rodrigo Bacelar. Então a gente tem que esperar aí para ver qual é essa conjuntura que está se formando. Vamos ver como vai ficar. Bom, são 7h14. Nós faremos um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos no Folha no Ar, primeira edição, com a entrevista do nosso convidado, o Leslie Beethoven, que é o presidente do PSDB. E vamos, no final do programa, Arnaldo, a gente volta com algumas dessas manchetes. A gente traz com as outras informações, não é só política. Informações jornal são interessantes. Exato. Né? A gente tinha outras opções aqui para abrir o jornal. Na verdade, não são políticas, mas dependem muitas delas de vontade política. Sim. Principalmente essa que você está falando, que é da BR-101. Exatamente. Né? Depende de vontade política. Bom, vamos a um pequeno intervalo. O Folha no Ar, primeira edição, tem o oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política. São 7h16, Folha no Ar, primeira edição. Voltamos com a participação do Arnaldo Neto, jornalista da Rádio Folha FM e da Folha da Manhã. E agora com o nosso convidado já a postos, o Leslie Beethoven, que quando chega não dá para negar que ele chegou, né?
É o primeiro mais alto que eu. Primeiro mais alto que você, que eu conheço aqui em Campos. Aqui no estúdio. Tem muita gente mais alto que eu. Não, eu sei, mas é que eu não costumo passar. Aí nem costumo olhar muito pra cima, assim, na rua. Entendeu? Verdade. Brincadeira. Lés, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite da Folha FM a estar conosco. Bem-vindo e bola está com vocês. Muito bom dia, Marco Antônio. Muito bom dia, Beto, Walter e meu querido Arnaldo Neto. E bom dia, ouvintes da Folha FM. É um prazer imenso estar aqui. Beethoven, antes da gente começar, deixa eu só fazer uns registros aqui do bloco anterior. Eu falei sobre o caso do Magal, que é condenado na check-in. Deixei claro que foi na eleitoral, porque na penal, a denúncia contra o Magal, na ação penal, foi rejeitada. E tem também um comentário aqui do Ângelo Rafael acompanhando a gente, perguntando se o Magal vai conseguir cumprir carga horária, né, nesse cargo administrativo da LERJ. Vamos ver se a gente consegue falar com o Magal hoje, até pra gente ter mais informações. E pergunta aqui se não é mesmo da cota do Rodrigo Bacelar. Também falando só com os nossos ouvintes que nos acompanham nas redes sociais, nós estamos com um probleminha na transmissão, mas logo após o programa os vídeos vão estar disponíveis no YouTube e no site folha1.com.br. Lembrando que ontem os ventos em Campos chegaram a 60 km por hora e anteontem, e isso causou um dano muito grande em certas redes de internet em toda a cidade, não só aqui no centro. Mas vamos lá, vamos com o Beethoven aqui pra gente aproveitar o tempo e a gente conversar, que tem bastante assunto pra gente falar sobre a questão da política local. Beethoven, primeiro a gente vem nesse primeiro bloco aí falando de uma série de conjunturas para 2020, de pré-candidaturas. Como eu falei, existe a polarização do Rafael e do Vladimir, uma polarização que vem se desenhando já desde depois do resultado de 2016, é uma polarização nova, né, se consolida em 2018 com a eleição do Vladimir a deputado federal. Você tem a candidatura do Gil Viana, já posta, pré-candidatura posta, Rodrigo Bacelar ali articulando, Caio articulando, claro. E o PSDB também com projeto de pré-candidatura, e hoje o nome, né, do partido é o seu nome. Como que o PSDB está se organizando aí para essa eleição e como que você avalia esse tabuleiro já colocado até agora para 2020? Arnaldo, o eleitor, a sociedade mudou. Vem mudando ao longo dos anos e a gente percebe um movimento novo na política. O eleitor, ele gostava daquela política tradicional, escolhia o seu candidato pelo nome, pela tradição familiar. Hoje, o eleitor está ousado. Ele está muito mais disposto a mudar, inclusive até fazer mudanças radicais. Tanto que a gente vê, por exemplo, o governador Witzel. Nas primeiras 30 pesquisas que a gente analisou, ele aparece com 0 ou com 1%. Até num evento ele brincou, meus amigos me chamavam de candidato 1%. Eu entrevistei ele falou isso também. E acabou virando governador do estado. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema também foi uma grande surpresa. Começou com 1, 2, 3%, virou governador. Então, a gente tem essa certeza de que hoje o público, o povo, ele está muito mais disposto à mudança, à renovação, e é nessa esteira que o PSDB de Campos acredita que pode chegar muito competitivo no ano que vem e ser uma surpresa nas urnas. E não esquecendo, né, Arnaldo e Leslie, que além dessas eleições surpresas, desses candidatos que se elegeram de forma surpreendente, nós tivemos também candidatos cotadíssimos que nem chegaram perto de serem reeleitos, né? Candidatos que têm tradição de 20, 25 anos de Senado, como deputados, e perderam, né? Perderam inclusive seu foro privilegiado. Exatamente. Mas são eleições meio que diferentes, né? A eleição municipal é mais... Sim, mas... né? Mas você vai ver agora o termômetro de 2018 uma certa e 2020, revolta, né? uma certa cansaço do povo sim. em relação a política tradicional é mais disposto à mudança, mais disposto à renovação. Agora, doutor, você já tem um histórico em política, você já milita na área política há muito tempo, mas é a primeira vez que você vai tentar colocar seu nome à apreciação das urnas? A prefeito, sim.
Você já foi candidato a vereador. Na última eleição? Não, em 2008 e 2012. Mas numa conjuntura completamente diferente, o partido não estava alinhado, estava muito dividido, enfim, então foi uma candidatura difícil, mas também foi um grande aprendizado. Agora o partido está unido, está renovado, projeto renovado, e a gente acredita que vai ter um grande resultado no ano que vem. Quando você fala num partido dividido, a gente citou a Operação Chequinho aqui. Quando eu cito a Operação Chequinho, eu acompanhei de perto, eu e a Suzy Monteiro, acho que como ninguém. Um abraço para a amiga Suzy. Acho que na cobertura da época, acho que ninguém mergulhou tanto naqueles processos quanto a gente. Sim. E na época, a ponta do iceberg da Operação Chequinho veio de um vereador de mandato do PSDB. Um partido que se colocava até então como antagonista do PT e acusava o partido de corrupção, revela o maior escândalo de corrupção local apontado pelo Ministério Público, não sou eu que falo isso, o Ministério Público que diz isso na denúncia da Operação Chequinho, com um vereador de mandato. Como que você, como integrante do partido daquela época, avaliou aquele cenário? Foi muito triste, foi horrível, um fato como aquele. Aconteceu, o vereador, ele não era de carreira do PSDB, ele se filiou para concorrer à eleição, e aí é aquele problema que a gente tem, infelizmente, ao lado ruim da política. Às vésperas da eleição, pessoas começam a entrar no partido simplesmente para concorrer, e foi envolvido, está se defendendo, diz que é inocente. Arnaldo, eu sou legalista, eu sou da linha o seguinte: apura, a pessoa tem que ter o direito à defesa, devido processo legal. Transitou em julgado, é culpado, paga pelo que fez. Então o PSDB naquela época, infelizmente, passou por isso, mas o time que assumiu em 2017, e aí fazendo um registro, talvez uma boa parcela das pessoas não saiba, mas vai saber a partir de agora, foi a primeira eleição com 2 chapas em 30 anos de partido. Aconteceu em 2017 e esse grupo de renovação ganhou essa eleição. Então é um grupo renovado e nenhum dos integrantes da atual administração do PSDB está envolvido em qualquer questão, em qualquer malfeito antigo. O partido foi renovado, demos a volta por cima e bola para frente. Quando você fala em 2 grupos disputando, você pode, só para orientar nosso ouvinte, esclarecer quais foram as 2 chapas? Uma chapa foi a sua e a outra chapa qual foi na concorrência? Foi a chapa 100% PSDB, a que nós fazemos parte. Eu vim encabeçando como candidato a presidente, tem até aqui no estúdio um dos representantes, um dos fundadores do partido, Dilson, que é o nosso secretário-geral, e a outra foi a chapa PSDB Sempre. Que era encabeçada pelo Alexandre. E quando o Alexandre perde a eleição, há um movimento de migração ali. Saem do diretório tucano e passam a articular com Solidariedade, outros partidos. Não conseguiu haver um consenso desse grupo para mudança de partido, já que você tinha uma proposta de mudança e o Alexandre Buchaú, ao que me parece, também tinha uma proposta de mudança? Arnaldo, eu posso falar por nós. Nós sempre acreditamos num projeto próprio do PSDB, onde o PSDB tem esse entendimento, ele tem sucesso. Por exemplo, em São Paulo, talvez seja o maior caso de sucesso. A gente está administrando o governo mais rico da federação, que tem maior sucesso econômico há 25 anos. E quando o governador Mário Covas assumiu em 1995, o estado estava quebrado. Não tinha combustível para abastecer as ambulâncias, os carros de bombeiro. O funcionalismo público estava há 5 meses sem receber salários. E lá o PSDB teve um projeto próprio de recuperação, de responsabilidade fiscal, sem esquecer o lado social, porque é importantíssimo. Não adianta a gente falar em responsabilidade fiscal, em administrar bem, sem tratar bem as pessoas. E o PSDB é um exemplo de sucesso no estado de São Paulo. Então, a gente que é filiado aqui há muitos anos ao PSDB local, a gente sempre acreditou que o PSDB Campos poderia contribuir muito para a cidade, com bons projetos na área de educação,
principalmente desenvolvimento econômico, que é o que Campos precisa urgentemente, geração de empregos. Então foi com esse pensamento que esse grupo se reuniu e colocamos o nosso nome à disposição dos filiados do partido em 2017 e fomos eleitos. O mais importante de tudo foi isso, as pessoas entenderam, através da democracia, de um movimento democrático, que o nosso projeto era o melhor para conduzir o partido. Agora, Beethoven, mas eu vou insistir na pergunta, assim, a coesão partidária numa estrutura para uma candidatura futura, como foi o caso da pretensão de vocês, você não acha também de extrema importância? Não é estranho que um grupo que perca uma eleição dentro de um ideal se movimente para outro partido só porque não levou o diretório local? Não deveria ter ali uma mesa de conversa, uma negociação para coesão partidária, para preparar para 2020, sobretudo numa eleição proporcional que vai precisar de muita força partidária, já que não vai poder haver coligação? Arnaldo, quem me conhece sabe o carinho que eu tenho pelas pessoas, principalmente pelos companheiros de partido, pelo time. Essa liga que nós conseguimos nesse time que está lá, baseada nisso, pelo carinho, pelo respeito mútuo. E estamos de braços abertos para quem quiser participar desse projeto, está conosco e bola para frente. Quem não entendeu que o partido também se faz como união, preferiu um projeto pessoal, interesses pessoais, está procurando outra sigla. Mas, do nosso lado, estamos de braços abertos. Foi assim antes da eleição, durante a eleição não acirramos os ânimos. A gente conquistou os votos necessários através de um projeto explicando para os filiados as nossas intenções e continuamos assim após a eleição de 2017. Tanto que muitas pessoas que estavam na outra chapa fizeram composição conosco. Agora, a gente também, Arnaldo, não pode obrigar a composição, ela tem que ser voluntária. Sim, claro. Né? Isso é uma coisa interessante, Arnaldo, porque causa muito ao eleitor. E a gente vê nas manchetes e nos assuntos, até que a gente comenta aqui no Folha no Ar, um partido pedindo a impugnação da candidatura de outro candidato por conta de infidelidade partidária, porque muda, não segue regras. É uma coisa que fica muito na impressão do eleitor de que o político ele usa o partido apenas como uma porta de entrada para a candidatura. No momento em que aquele partido não lhe... Mesmo que ele alegue que sejam seus ideais políticos, seu viés político, ele sai e vai para outro, que na verdade você lê uma sigla que não significa absolutamente nada. Pois né? Marco, e em todo partido tem que ter a divergência de ideias, tem que haver o debate. Isso é normal. E o nosso time, esse grupo que está aí, foi acostumado com isso. Durante 20 anos debatemos, chegamos à direção partidária agora. Mas em determinado momento a gente não estava na direção e a gente soube respeitar, soube obedecer as diretrizes partidárias para a gente manter a união. Casa dividida não prospera. A gente sempre acreditou nisso. E o PSDB construiu desde 2017 para cá a união partidária. Na eleição de 2018, por exemplo, qual foi a participação ativa do diretório de Campos na eleição para deputado, por exemplo? Vocês lançaram candidatos, chegaram a apoiar candidato? Qual foi a participação efetiva do diretório local? Sim, Arnaldo, nós apoiamos 2 candidatos do PSDB. Acima de tudo, o que o Marco puxou aqui é a fidelidade partidária. A direção do PSDB e a maioria dos seus filiados, com poucas exceções, nós apoiamos o presidente do partido estadual, o deputado Otávio Leite, e o vereador por Niterói, o Bruno Lessa, deputado federal e deputado estadual. Pessoas fantásticas, muito competentes naquilo que fazem, inclusive o deputado Otávio Leite hoje é o secretário estadual de turismo. Então, fidelidade partidária acima de tudo. Agora, para 2020, eu falei aqui mais cedo, nós vamos ter uma eleição atípica, né? Porque a montagem de nominatas ela vai ser totalmente diferente do que se conhece até hoje. Se conhece até hoje para a eleição de vereadores. As coligações.
Então, como fazer para fortalecer a chapa? O partido já vem trabalhando nisso numa eleição proporcional, porque eleição proporcional também é extremamente importante. Não adianta se chegar ao governo sem constituir uma base, né? Não, é importantíssimo, Arnaldo. O primeiro trabalho que a gente fez foi uma reorganização administrativa do partido. Assim que a gente assumiu, colocar a casa em dia. Inclusive, saiu uma matéria da Folha, eu acho que deve ter uns 10 dias, num domingo, falando que dos 30 e poucos partidos, 32 partidos em Campos, o PSDB é um dos poucos que está todo em dia com a Receita Federal, com a Justiça Eleitoral. A gente pegou um passivo muito grande e a gente vem arrumando a casa. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, fortalecer as nossas lideranças do partido. Então, para a gente evitar aquele oportunismo que o Marco Antônio falou agora há pouco, um desespero de última hora, você traz um candidato qualquer, coloca aqui dentro, depois ele faz bobagem e atrapalha o partido, a gente está fortalecendo as nossas pré-candidaturas do partido, pessoas filiadas com 5, 10, com 20 anos. Também renovamos, temos jovens que se filiaram há 2, 3 anos, também muito animados para concorrerem o ano que vem. Então, essa é a nossa forma de organizar o partido para 2020. A gente está forte, estamos com um número grande e a gente não pode se esquecer da obrigação da legislação que diz que tem que ter no mínimo 30% de cada sexo, e a grande dificuldade é sempre ter um número mínimo de mulheres, mas a gente já está com um número muito bom. Estamos quase batendo a meta, eu acho que daqui a mais 2 ou 3 meses a gente já está com o grupo completo para concorrer o ano que vem. E orientando os nossos candidatos juridicamente, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, estratégias políticas para conquistar o voto. A eleição mudou. Cada dia que passa, o recurso financeiro vai fazer menor diferença, as pessoas querem saber os projetos, o contato do candidato com a população. Ande a pé, ande de ônibus, vá nos locais, veja o problema das pessoas. O PSDB moderno, que é o que a gente está fazendo aqui em Campos, acima de tudo, ele tem que estar conectado com os projetos, com as necessidades da população. E daí sim vem os projetos. A gente não pode pegar um enlatado e enfiar a goela abaixo do eleitor. Não. É a realidade das ruas, como diria Mário Covas, na cabeça do candidato, para que a gente atinja o objetivo, que é o bem-estar da população. Esse é o objetivo final. Beethoven, quando eu falei aqui de nominado para vereador, foi com o propósito de voltar à atual representatividade do PSDB na Câmara. A gente falou aqui mais cedo que começa a Operação Chequinho revelada, né, a ponta do iceberg, quando é aquela operação no vereador Oséias, então vereador Oséias. Depois, o vereador Oséias vai acabar sendo preso e o processo continua. Não estamos aqui julgando ninguém, nem fazendo juízo de valor de nada. Oséias é um bom homem, é uma pessoa de bem e tem uma acusação muito pesada, muito forte contra ele, está se defendendo. Deixa, que corra tudo no devido processo legal. Exatamente. Mas o Oséias é afastado da Câmara, assume essa vaga o Geraldinho de Santa Cruz. Consequentemente, nas ações eleitorais da Chequinho, o Geraldinho também é condenado e perde o mandato. Vem o Paulo Arantes, uma discussão até muito grande à época com relação à questão dos 10% do quociente eleitoral, porque o Paulo Arantes não tinha chegado a esses 10%, mas o entendimento é que no caso de suplentes não precisa chegar, o entendimento que ficou consolidado foi esse, que no caso de suplentes não precisa chegar aos 10% do quociente eleitoral. Sim. Minha pergunta é, com relação à atual direção do PSDB e o atual vereador do PSDB na Câmara, ele também está junto desse grupo? Vocês têm uma relação próxima, conversam? Como que é essa representatividade do partido na Câmara? Arnaldo, ele está filiado ao partido. E o grande problema foi aquele que a gente começou a falar aqui mais cedo. Quando você não trabalha no tempo certo, não faz as coisas no tempo certo, depois vem o desespero e aí você começa a colocar pessoas sem identidade nenhuma do partido, você começa a filiar meramente para concorrer. Isso está errado. E é isso que de 2017 para cá a gente vem corrigindo.
Esse vereador que você mencionou, ele foi, eu acho que filiado em 2015 ou 2016 para concorrer à eleição pelo PSDB. Tanto que ele passou 20 anos no grupo do ex-governador Garotinho, foi coordenador de bairro, e quando assumiu a cadeira na Câmara, da noite para o dia, ele aderiu ao governo. Coisa que nós não fizemos. O PSDB de Campos hoje, a direção do partido e a maioria dos seus filiados, não tem nenhum único cargo na administração municipal. A gente preferiu uma posição de neutralidade. O vereador integra a base, defende o governo, participa do governo e ele está numa posição completamente oposta à nossa. Nós deixamos claro que o partido deveria seguir com a neutralidade. Ele fez uma posição, ele tomou uma posição, uma decisão pessoal, sem nos consultar. Então ele escolheu o caminho dele e o partido está num caminho oposto. Então, eu fiz a pergunta justamente para perguntar qual era o posicionamento do diretório com relação ao atual governo. Então, a postura hoje é de neutralidade? De neutralidade. E como que você avalia o governo Rafael até agora? Arnaldo, o mais importante é a gente ouvir a voz das ruas. Eu tenho respeito pelo prefeito, como eu tenho respeito por todos os políticos, isso é de berço, aprendi pela educação familiar que recebi, respeitar todas as pessoas, as atividades, mas a gente tinha muita expectativa em relação a esse atual governo, até pela forma que foi eleita. 152 mil votos num primeiro turno, não teve que fazer aliança para o segundo turno, foi praticamente um cheque em branco, com muitas promessas de que ia mudar completamente a cara do município. E a gente tem problemas gravíssimos. Na saúde, a saúde simplesmente não funciona. O transporte público na cidade já há muitos anos vem capenga e hoje não existe ônibus na cidade, as empresas de ônibus estão numa dificuldade imensa. O transporte alternativo é o que minimamente faz o transporte das pessoas. Tem muita gente, eu tenho amigos que moram em Santo Eduardo, Vila Nova, em Serrinha, que são os distritos mais distantes de Campos, 80 quilômetros. Um dado importante, talvez as pessoas não saibam, o município de Campos é tão grande, a sua dimensão extenso, que caberia quase 4 cidades do Rio de Janeiro dentro de Campos. Campos é maior do que o Rio 3,4 vezes. Então o transporte público é fundamental até para uma questão de desenvolvimento econômico. Muita gente não consegue emprego porque não tem transporte. E isso o governo, praticamente 2 anos e meio depois da posse, ainda não resolveu. Agora sai o primeiro embrião de um projeto que aí você conversa em particular com os donos de empresas para entender os problemas, as dificuldades. Eles colocam, por exemplo, outro dado importante, foi feito um estudo pela COP. Campos precisaria ter no mínimo 400 ônibus rodando na cidade para a gente ter uma qualidade mínima de transporte. Hoje Campos tem, quando consegue, as empresas conseguem colocar na rua 250 ônibus coletivos. E aí por que o empresário não consegue colocar o ônibus na rua? Ele não consegue pagar o IPVA, ele não consegue pagar em dia os salários. O diesel dobrou de preço, basta a gente fazer um paralelo com a gasolina, de R$ 2,50 para 5, o diesel estava R$ 1,80, R$ 2,00 e foi para R$ 4,00. Então é uma soma, a prefeitura não fez o repasse, tem um passivo que está sendo discutido na justiça, do subsídio, ou seja, aquele incentivo que o governo municipal dá às empresas para o transporte coletivo. E isso na gestão passada? Na gestão passada e na atual. O problema permaneceu, o problema continuou. E se a gente analisar, a gente precisa quebrar com esse tabu. Brasília, 50% do valor da passagem é subsídio do governo. Em São Paulo, 3 bilhões de reais foram separados pela Prefeitura de São Paulo para pagar as gratuidades, porque o empresário ele tem que arcar com a gratuidade, ele não está recebendo repasse, paga um combustível caríssimo, a frota de ônibus não está rodando.
250 ônibus quando consegue. Vans, a gente tem aí um número de 270, 300 vans na cidade que fazem o transporte de bairros, que tem ônibus que não entram em bairros há 2, 3, 4 anos. Então, a situação do transporte está complicadíssima na cidade e até agora o governo não deu uma resposta satisfatória. Então, é esse acúmulo de problemas que acaba deixando a gente frustrado com a expectativa inicial que nós tínhamos, né, que a uma altura dessa do campeonato a gente já teria muita coisa resolvida e não é a realidade, infelizmente. Bom, são 7 horas e 42 minutos, nós faremos agora mais um intervalo no Folha no Ar primeira edição e voltaremos dentro de instantes com a presença do presidente do PSDB local, o Leslie Beethoven, e o Arnaldo Neto, que está aqui no estúdio também. Daqui a pouquinho voltamos. Já são milhares de associados. Dia a dia das pessoas, infraestrutura automatizada, geração de empregos e compromisso socioambiental. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. São 7 horas e 44 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava, no estúdio da Folha FM. Eu estou aqui, Marco Antônio Rodrigues, também Arnaldo Neto, jornalista do jornal Folha da Manhã e da rádio Folha FM, e a presença do presidente do PSDB, Leslie Beethoven. Vamos seguindo, a bola volta para o Arnaldo. Vamos lá, Arnaldo. Marco, eu vou voltar à primeira pergunta do bloco anterior, porque o Beethoven começou falando ali sobre outras questões e acabou não avaliou o governo no final do bloco, mas não falou de forma mais profunda sobre as candidaturas postas a prefeito de Campos. Você é um nome no tabuleiro, mas a gente já tem aí o próprio prefeito Rafael Diniz, o deputado federal Vladimir Garottini, que apesar de dizer que não é, que é o grupo, o deputado estadual Eu também acredito que ele seja. Acho que todo mundo acredita, só ele que ainda insiste em dizer que não é. Essa é uma estratégia pessoal, né? Pois é, mas o deputado Gil Viana, que já se coloca como candidato. Tem aí as articulações do Rodrigo Bacelar, que vai ser nosso entrevistado aqui também. Você tem aí o Caio Viana, outro nome que também se coloca nesse cenário. E tem outras candidaturas surgindo, mas ainda sem... são embriões, nem tem questões de partido ainda. Mas desses nomes já postos, com partidos, filiados a partidos, de histórico político, apesar do Caio não ter sido... nunca ter exercido cargo nenhum, mas é filho do ex-prefeito Arnaldo, foi candidato a prefeito, terceiro colocado na eleição. Então eles têm uma... Como que você está avaliando esses nomes tradicionais no cenário e a sua candidatura, que seria uma proposta aí de renovação? Arnaldo, será uma eleição disputadíssima e a gente acredita que ano que vem vai dar segundo turno. Acho muito difícil alguém levar no primeiro turno, e quem tiver competência para apresentar as melhores propostas e um melhor contato com a população, com o povo de Campos, terá mais chances. São candidaturas fortíssimas de deputados já de mandato, mas como eu também disse aqui no início, hoje a população ela está muito propensa a mudar, ela está ousada, ela quer renovar. E não necessariamente quem foi eleito em 2018 vai ser eleito em 2020. Então a gente respeita a força de todos esses candidatos que você colocou aí, concordo contigo, mas a gente também chega muito competitivo no ano que vem. Agora, dessas candidaturas aí, muito se fala, Beethoven, que a máquina administrativa tem um peso muito importante na eleição, sobretudo como você colocou, que acredita que é uma eleição para segundo turno.
Você concorda com essa análise desse peso da máquina, que muita gente cita até que seria 30% no tabuleiro político eleitoral? Você acha que realmente o governo já sai com esse ponto de partida? A máquina é importante, mas ela não está decidindo mais eleição. Vou te dar um exemplo. O governador Pimentel, em Minas Gerais, estava fazendo um governo desastroso, com muitos problemas, com a máquina na mão, não se reelegeu. Então isso também pode acontecer. E são vários outros exemplos. Se o governo vai mal, a rejeição das pessoas é tão grande, aquele modelo administrativo, que o eleitor vai na urna e vota diferente. Ele muda. Doutor, vamos mudar um pouquinho a pauta aqui, no final a gente volta para a questão de política eleitoral, mas qualquer pré-candidato a prefeito hoje aqui em Campos, em qualquer cidade do nosso estado, já tem que se prevenir com uma possível perda dos royalties. Você conhece um pouco o setor do petróleo, né? Você pode falar Sim. sobre isso também. Como que você vê essa perspectiva de possível redistribuição para todo o país? Seria o caos realmente para Campos? Como pensar um Campos além dos royalties? Arnaldo, com certeza será um caos. Isso é matemático. Se tirar hoje o dinheiro dos royalties da cidade, aliás, de todos os municípios que recebem diretamente os royalties, o município quebra da noite para o dia, fecha as portas. Agora, esse foi um erro, Arnaldo, cometido, é uma cultura administrativa há 20 anos. Os primeiros prefeitos que começaram a lidar com a fartura dos royalties, e aí existe até a crítica, com a farra dos royalties, que ninguém fazia conta de nada. Vamos asfaltar essa rua aqui, a obra saía muito mais cara. Vamos reformar uma praça sem necessidade, enfim. A cultura do desperdício foi arraigada nos últimos 20 anos. E o município ficou completamente dependente. É por isso que hoje só se fala em royalties, porque se tirar é um caos administrativo. Agora, como mudar? Primeira coisa, PSDB, eu costumo usar muito esse exemplo que deu certo, São Paulo. São Paulo veio receber royalty há 10, 12 anos atrás. E antes disso era uma potência. Por quê? Potência econômica. Potência industrial. Muita indústria, geração de emprego. Aí você gera, além dos empregos, que é o melhor projeto social que pode existir, é você empregar as pessoas, o jovem que está saindo do curso técnico, que está saindo da universidade. A população em geral bem empregada, ela gera circulação de dinheiro no comércio, ela compra, ela negocia, ela compra um imóvel novo, um carro novo, ela investe no bem-estar da família. E São Paulo não tinha royalties, já era uma potência porque tinha indústrias. O próximo prefeito de Campos vai ter que lidar frontalmente, mas vai ter que ter vontade, uma vontade real e colocar em prática para fazer isso. Rodar o Brasil, atraindo indústrias, colocando indústrias dentro de Campos, do nosso distrito industrial da Codim, que está vazio. Você chega lá, está um deserto. Engraçado, então, né? Ontem falamos sobre isso aqui com o Vitor Aquino, arquiteto. Sobre a geração de ISS. Pois é. Porque nós temos uma geração de ISS de 83 milhões. O que ele citou foi mais ou menos isso. E São João da Barra com quase a mesma coisa. 5% né? 10% da população, praticamente a mesma coisa. Então, isso é um absurdo. Então, Campos, o próximo prefeito, terá o desafio de rodar esse Brasil e até o exterior. Há 2 semanas estiveram em Campos os cônsuls gerais dos principais países investidores hoje no planeta. O cônsul geral da China estava aqui em Campos. Jantou aqui em Campos por conta do Porto do Açu, que está aqui do lado. É São João da Barra, mas não dá para a gente pensar em desenvolvimento econômico sem pensar o conjunto. Campos, São João da Barra. Está mais do que interconectado essas 2 cidades. E o conhecimento, a notícia que chega para a gente é que não tinha nenhum representante do governo municipal conversando com esses grandes representantes. Então a gente tem que atrair urgentemente investimentos para a cidade, indústria de alta tecnologia. Você vê municípios pequenininhos,
no interior aí do Brasil, ricos, com a sua população com grande bem-estar, porque tem indústria local, tem fábrica local, e aí você gera impostos, você gera arrecadação, a prefeitura com mais dinheiro consegue dar um aumento melhor para o funcionalismo público, que é um dos grandes problemas hoje da cidade, né? O funcionalismo todo está reclamando um achatamento salarial de 4, 5 anos, o prefeito ora diz que vai dar aumento, depois diz que não dá para dar aumento, enfim. Então a gente precisa gerar riqueza dentro do município e basicamente passa pela atração de grandes indústrias e de grandes projetos, trazer aqui para Campos. Você pega o município de Resende, em comparação com Campos é pequenininho, lá tem várias fábricas de automóveis, de autopeças, é um município rico. A gente precisa fazer isso em Campos urgentemente. Beto, você não acha que a gente falou de royalties aqui e você falando sobre essa recuperação de economia, nós já discutimos aqui com o Jorginho Virgílio, o vereador Jorginho Virgílio, que propôs uma CPI do Fundecam, e depois o José Paes, ele, hoje procurador-geral do município, esteve aqui falando também sobre o Fundecam, de que o Fundecam exemplificava o mau uso dos royalties. Você não acha que até nisso Campos errou na hora de atrair empresas? Você vê que o Fundecam, com tantos incentivos, fala-se, e a CPI apura um rombo de 500 milhões, com tantos incentivos, tentando trazer tantas empresas, e não há residual nenhum, parece que tudo dá errado ou é problema de gestão? Arnaldo, você está falando um fato, né? Dizem que tem um rombo de 500 milhões, então isso prova que o projeto não foi bem feito. O dinheiro não foi bem emprestado, o dinheiro não foi bem aplicado, até porque Campos continua sem indústrias. A gente vai às ruas, conversa com as pessoas e elas dizem: Beethoven, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. A gente precisa de emprego. As pessoas não querem esmola, não querem migalhas, elas querem emprego. Então a gente precisa trazer um modelo de financiamento próprio para a cidade que faça uma real atração de indústrias. Os empresários não querem muita coisa, não. Eles querem uma estrutura. Outro dia a gente foi lá na Codim, buraco para tudo que é lado. As poucas indústrias que ainda operavam lá, as poucas empresas que fecharam as portas com essa crise, reclamavam que passava o caminhão de transporte quebrava. Quer dizer, você cuidar do distrito industrial, você dá certas facilidades, você atrai do dia para a noite uma quantidade imensa de empresas e em 6 meses, 1 ano, você começa a fazer uma grande geração de emprego dentro da cidade. Isso é fato. Os municípios que cuidaram desse assunto de uma maneira séria estão ricos. E quem não cuidou de maneira séria hoje está com problema, como Campos. Essa a fábrica de macarrão, nem um pratinho de miojo gerou, né, Arnaldo? Infelizmente. Então, é fato que o projeto não foi bem feito, foi mal administrado. Agora, essa questão da geração de emprego parece que é a fórmula para a solução do problema do país, né? A gente vive uma onda de desemprego nacional. Como um pré-candidato a prefeito, eu te pergunto quais são as suas propostas para não fazer de Campos, você citou o Porto do Açu, que está aqui perto da gente, perto de Campos, aqui do lado, em São João da Barra. Qual é a sua proposta para que Campos não ficar sendo apenas uma cidade dormitório de quem utiliza o Porto do Açu? Porque em contrapartida, né, eu falo com tranquilidade sobre São João da Barra, a oferta de serviços, de comércio aqui é muito maior do que de São João. Então, para quem vai trabalhar no Açu, é muito mais cômodo dormir em Campos, utilizar os serviços de Campos e trabalha no Porto do Açu. Qual a sua proposta para que não seja só isso, que Campos também possa receber um aporte econômico forte, aproveitando essa proximidade com o Porto do Açu? Entre Vitória, a capital Vitória, e a capital do estado do Rio de Janeiro, Campos é a maior cidade provedora de serviços. Então, como meu amigo Vitor Aquino falou aqui ontem, profundo conhecedor da nossa realidade, Campos tem 12 instituições de ensino superior, mais de 60 cursos de graduação, grandes hospitais da rede pública e da rede privada, enfim, pode prover os serviços. Está uma cidade pobre, Arnaldo, porque a gente não consegue atrair indústrias. E aí eu insisto nessa questão, é você pegar o seu secretário de desenvolvimento econômico com experiência na área. O ideal é que a gente trouxesse uma pessoa de mercado,
um ex-gerente geral de alguma grande companhia, uma pessoa de mercado, para que pudesse, profundo conhecedor do mercado, ele fizesse a atração dessas indústrias. Foi esse o modelo que os municípios e os estados que conseguiram atrair indústrias fizeram. Eles trouxeram os grandes nomes e esses nomes passaram a oferecer as facilidades dos municípios. E esse é o nosso projeto. A gente já tem alguns nomes em mente, pessoas que nós estamos conversando, e caso PSDB sagre-se vencedor da eleição de 2020, no dia 1º de janeiro, esse nome vai estar em campo atraindo recursos, atraindo investimentos, atraindo indústrias para a região. Agora, não, pode seguir, não. Pode seguir. Temos tempo. Esse é o X ainda da temos questão. tempo. São as pessoas certas nos locais certos. Isso. Acima verdade. de tudo, você tem que ter, Marco Antônio, uma equipe experiente. Para grandes desafios, você precisa ter os melhores. Você precisa colocar os melhores. Você tem que colocar um timaço, uma seleção em campo para jogar. Os melhores precisam estar nos locais certos. E é essa linha que o PSDB vai adotar, vencedor das eleições, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Beethoven, o seu discurso aqui me lembra muito também um discurso lá atrás do então candidato Rafael Diniz, da montagem de um time técnico, da importância da montagem de um time técnico para alavancar a cidade. 2 anos depois, o Rafael dá uma entrevista à Folha, a entrevista ao Aloysio, e diz que era a hora de alavancar politicamente. E faz algumas mudanças na sua secretaria, colocando quadros políticos dentro de secretarias estratégicas. Por exemplo, o Dr. Abdo Neme, à frente da Secretaria de Saúde, que não deixa de ser um quadro técnico, porque também é médico, tem conhecimento na área, mas é político, vereador aí de vários mandatos. Coloca o Marcão, que era presidente da Câmara, na assistência social. Como que você vê essa guinada do governo, que veio defendendo o técnico por um período e depois muda para quadros políticos na metade aí do jogo? Arnaldo, eu defendo o equilíbrio. O PSDB, a característica principal do PSDB é a prudência e é o equilíbrio. Muito se fala dos cabeças brancas e cabeças pretas. O que o PSDB fala é da experiência. A gente precisava, no dia 1º de janeiro de 2017, a administração municipal precisava ter colocado as pessoas mais experientes. Não importa se mais jovens em idade ou mais maduras em idade. Eu vou te dar 2 exemplos aqui que estão me ocorrendo agora. Alfredinho Diegues. Um jovem, tem 38, 39 anos, mas há mais de 20 anos ele é empresário. Ele sabe o que é a pressão de um negócio, de uma empresa familiar nas costas dele para dar certo. Então, ele, quando entra no governo, ele já entra com essa bagagem de experiência, apesar de ser jovem de idade. Vou dar outro exemplo de pessoa muito experiente, Nildo Cardoso. Ex-vereador, vários mandatos, já foi assessor na área de agricultura, um homem de idade mais maduro. Ambos estão fazendo um belo trabalho. Nem tanta idade, né? Nem tanta, apesar dos cabelos brancos. Pois é, mas mais maduro do que o Exato, em idade, com mais muita velho, experiência, mais velho um pouco. Ambos com muita experiência, mas não é isso que a gente vê na equipe como um todo. Eu fiquei apavorado quando eu vi superintendentes que têm o mesmo status de secretário que nunca tiveram carteira assinada. Tem um superintendente que eu conheço pessoalmente que ele tinha 6 meses de carteira assinada. Como é que você entrega uma área extremamente importante da Prefeitura de Campos a uma pessoa que não tem experiência nenhuma, 0? Então, a pessoa pode ser até muito bem intencionada, como eu acho que era o caso na hora da montagem inicial do governo, mas aí a pessoa ela vai fazer estágio na Prefeitura. Ela vai aprender a administrar com a máquina girando, e tem coisa que não pode esperar. Aí as respostas começam a demorar. Quer dizer, 2 anos e meio hoje depois do início do governo, você tem muita coisa sem resposta. Porque apesar da boa vontade de alguns, a pessoa não tem experiência. E aqueles que têm uma mínima experiência estão tocando lá as suas áreas e muito bem. Então eu acho que
O prefeito se deu conta disso e agora está, de alguma forma, tentando arrumar a casa, salvar ali a sua administração. Ele ainda tem 1 ano até a eleição, 1 ano e meio até o final do mandato. E ele com certeza vai tentar, pelo menos parece até pela análise da Folha, que cobre muito bem o dia a dia do governo, ele está tentando fazer isso. Agora, E Arnaldo, só para lembrar, isso foi inclusive uma matéria que a Folha fez há 2 anos atrás. Eu acho que foi em maio ou junho de 2017. O governo, eu acho que tinha 6 meses, a Folha publicou uma matéria fazendo essa análise. A própria Folha da Manhã disse, olha, os especialistas e a voz das ruas diz o seguinte, o governo precisa de mais cabeça branca, ou seja, de mais gente experiente. Naquela época, a administração não ouviu. Esperou passar 2 anos para agora fazer algumas mexidas. Mas é uma estratégia de quem está sentado lá, está com a caneta. O que eu posso garantir para você é, PSDB, dia 1º de janeiro de 2021, entra com a melhor equipe, com a mais experiente no primeiro dia de governo. Agora, não pode ser diferente. Uma tônica do atual grupo político que está no poder é constante crítica ao governo anterior, ao governo passado, ao governo da ex-prefeita Rosinha Garotinho. E o PSDB participou desses governos, né? Você, como membro do partido, como você vê o PSDB dentro desse grupo político? Você teve participação ativa nisso também? Nenhuma. Eu nunca fui nomeado em cargo político nenhum, de nenhuma administração. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, ou seja radical, sectário. Nada disso. É porque eu particularmente entendia que os projetos não iam na linha do que eu tenho como melhor para Campos. Então a gente não fez parte, outras pessoas do partido por composições pontuais foram secretárias e tal, mas a partir de 2017, por isso hoje não fazemos parte do governo municipal, porque entendemos que Campos precisa de um projeto diferente do que está aí, um projeto muito melhor, com mais experiência, mais responsável do que o que está posto. Então, essa sempre foi uma opção pessoal e agora é uma estratégia de equipe, do time do PSDB Campos. A gente está aguardando chegar 2020, vamos colocar os nossos nomes na urna como opção para a população e a partir de 1º de janeiro de 2021, quem sabe, a gente possa conduzir o futuro do município. Esse diferente que está aí, meio emprestado do Bolsonaro, né? Mudar isso que está aí, é um discurso que nos parece como... A palavra pode ser a mesma, mas o caminho será completamente diferente. Bom, 8h05, vamos a mais um pequeno intervalo aqui no nosso compromisso comercial e voltamos já ainda com o nosso papo com o Leslie Beethoven e com o Arnaldo Neto aqui no Folha no Ar, primeira edição. Motosserra Steel é com a Terra Mar. Motosserra Steel a gasolina, 720. Serra Mármore Makita, 1450 watts, 369. Bomba d'água meio cavalo, 139. Motor Rabeta 6.5 cavalos, 990. Via Plus é com a Terra Mar. Via Plus 1000, 39,90. Óleo 68 balde, 159. Bomba autoaspirante Schneider, 489. Bomba Sapo, 169. Terra Mar Fórum. Telefone 27231674. Terra Mar Turp 30252535 999355888. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. E uma infinidade de gostosuras. Dê aos amigos ou quem você ama uma lembrança doce. Dê doces Nolasco. Aproveite a promoção de goiabada Nolasco. Pague 2 e leve 3. Doces Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. São 8h08, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos também com a participação do nosso jornalista Arnaldo Neto e do nosso convidado Leslie Beethoven. Vamos seguindo assunto
de muita importância. Agora entrar um pouquinho no cenário Vamos nacional. Vamos aproveitar o gancho de mudar isso que está aí, né? Do Beethoven na última resposta dele. Foi até um mote de campanha do Jair Bolsonaro. Dia desse eu estava conversando com um amigo, Beethoven, que a gente estava falando o seguinte, que mudar o isso que está aí é muito impessoal, né? Muito vago, na verdade. E se torna muito pessoal, porque o que eu quero mudar isso que está aí. Você quer mudar isso que está aí, mas eu não sei o que o uísque tá aí. Mudar pra quê, né? E o que é o uísque que tá aí que você tá propondo a mudança? É meio complicado, né? O seu uísque que tá aí é diferente do meu uísque que tá aí. Mas verdade, enfim, essa é uma outra discussão. Mas pegando o gancho dessa expressão que ficou famosa com o Bolsonaro, na última eleição presidencial, ele acabou roubando aí um protagonismo que durante anos foi do PSDB. O PSDB veio com a candidatura do Alckmin, não emplacou. E o PSDB não saiu, apesar de São Paulo, que você citou aqui agora, o maior estado da federação, o PSDB não saiu fortalecido do último pleito. Como fortalecer o PSDB agora para a eleição municipal? Arnaldo, eu vou aceitar a sua provocação que você fez sobre mudar isso que está aí. É uma frase que não é patente do atual presidente. Não. É porque ficou muito famosa nessa última eleição. Famosa porque ele é uma figura caricata e se apropriou dessa frase. Mas o PSDB de Campos, ele tem 3 pilares muito claros e muito objetivos. Primeiro, a gente precisa resolver o nosso problema da saúde, que não funciona, e aí o modelo que nós vamos usar é um modelo que dá certo, é o do governo do estado de São Paulo, é o modelo da prefeitura de São Paulo. Eu tive, inclusive, com o governador Dória e com o prefeito Bruno Covas. Eles se colocaram à disposição para nos passarem os principais projetos, como é que eles lidam com a saúde. Por exemplo, São Paulo é referência no tratamento de câncer, no tratamento do coração, pega todos os problemas do país, você trata praticamente em São Paulo, né? Tanto na capital e até em alguns municípios do interior. Então a gente deseja vários municípios do interior têm centros tecnológicos espetaculares. Eu visitei São José dos Campos. São José dos Campos. Tem muita indústria, visitei a Embraer e tem uma saúde que funciona. O ITA é em São José dos Campos, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é uma das maiores faculdades de engenharia do Brasil, né? São Carlos também. São Carlos é uma cidade com o maior índice de moradores fluentes em inglês, por conta das indústrias e das universidades. Matão é uma cidade pequenininha que é referência no Brasil da fabricação de produtos esportivos. Araraquara, agricultura, enfim. É um modelo que deu certo, está dando certo e a gente pode trazer para Campos. Então, desenvolvimento econômico, uma saúde que funciona e o transporte coletivo. São esses 3 pilares. Então, aqui em Campos, Arnaldo, a gente não está perdido, atirando para tudo que é lado, não. O nosso foco, a nossa prioridade é fazer as pessoas pararem de morrer com um bom tratamento de saúde, colocar a rede municipal, as 70 unidades pré-hospitalares, os hospitais. A gente tem 2 grandes hospitais em funcionamento e mais 6 que são conveniados, repasse em dia, fazer um sistema de saúde que realmente funcione e que as pessoas saiam de lá vivos e com saúde, que não seja um lugar que a gente perca os nossos amigos e familiares por falta de tratamento. Resolver o problema do transporte coletivo e a geração de emprego. Então, mudar isso que está aí, no nosso caso, são esses 3 pilares. De maneira muito objetiva. Mas a sua pergunta, ela vinha no sentido nacional, que o PSDB saiu meio que enfraquecido da última eleição, né? O próprio Bolsonaro, Bolsonaro rouba. A eleição foi atípica. É evidente que o presidente Bolsonaro, ele levou um grande público que era do PSDB. Muitas pessoas votaram nele por identificação pessoal. Você vê os militares, os policiais, pelo discurso dele. Agora, você também vê muito voto de revolta e de protesto que ele conseguiu encampar. Verdadeiramente, o PSDB, que vinha nas últimas eleições aglutinando esses votos de protesto, não conseguiu fazer isso dessa vez. O presidente Bolsonaro conseguiu. Agora, o PSDB, de todas essas dificuldades que todos os partidos viveram,
A gente governa 1 a cada 4 brasileiros. Praticamente essa é a proporção, porque a gente tem o governo de São Paulo, o do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. 3 estados fortíssimos, o Mato Grosso com uma potência econômica no ramo da agricultura. Então o PSDB está muito forte, fez a sua convenção, sua eleição nacional agora, na última sexta-feira, elegeu o Bruno Araújo, ex-deputado federal. Eu liguei para o Bruno, dei os parabéns a ele. É uma pessoa com ideias muito renovadas e equilibrado. Acima de tudo, você percebe que a eleição dele agradou os diversos grupos políticos representados dentro do PSDB, os antigos, os mais novos. A gente está muito esperançoso com a administração dele. Acreditamos que o Bruno fará um grande mandato como o nosso líder, que já colocou as diretrizes partidárias. Ele já vinha conversando, já era um nome de consenso, então há alguns meses ele já vinha dizendo o seguinte: PSDB terá candidatura própria, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, em pelo menos 20 municípios. Ele deixou isso claro para a gente, e um deles é o de Campos. Então, por uma diretriz partidária, Campos terá candidatura própria do PSDB em 2020. Agora, você acha que o novo presidente nacional, né, a gente vai voltando em assuntos locais, mas eu vou insistir em algumas pautas nacionais. Você acha que o novo presidente nacional do PSDB vai conseguir unificar o partido? Que o partido parece meio dividido, né? Parece um PSDB do Fernando Henrique, um PSDB do Dória. Parece que há uma certa divisão aí no cenário nacional, né? São figuras de expressão interna fortíssima. E você tem a identificação, né? São lideranças, e aí você tem as pessoas que trabalharam com o presidente Fernando Henrique durante o mandato dele, então seguem muito as coisas que ele diz, os comportamentos, a atuação partidária dele. Hoje, o governador Dória é a maior liderança política do partido, então ele também tem um time, mas eu posso te garantir o seguinte, Arnaldo: o PSDB já está unificado. É muito normal e comum dentro dos partidos políticos você ter o debate de ideia. Senão não é partido, senão não é democrático, é ditadura. A gente vê aí, por aí afora, algumas ditaduras que quem fala é algo diferente do que o líder supremo vai para o paredão de fuzilamento. E não é isso que a gente quer para a política brasileira, e muito menos é isso que eu quero para o meu PSDB, para o nosso PSDB. Então a divergência de ideias, ela constrói um partido mais forte, que é o nosso caso. Tivemos divergências, mas eu te garanto, pelo que eu tenho visto, conversado com as grandes lideranças do estado do Rio e a nível nacional, o PSDB já está curado dessa ressaca que se abateu a todos de 2018, está unido, elegeu o presidente por consenso, fez a distribuição de cargos da direção nacional também por consenso, vice-presidência, secretaria-geral. O partido está alinhado para 2020. Agora, você tem citou bastante aqui na nossa conversa exemplos do governo de São Paulo que dá certo. E há quantos anos? 25 anos. Há 25 anos. Quando surge a Lava Jato, né, o PSDB meio que toma para ele, aquela época, esse papel do antipetismo, que é quem é a primeira vítima, até porque era governo, das ações da Lava Jato. Mas depois começam a surgir também investigações relacionadas, sobretudo, ao governo de São Paulo, né, inclusive ao Alckmin, com algumas denúncias. Como você tem avaliado essa questão? Foi investigado, vai para a justiça, se defende, é culpado, paga. E ponto final. Isso tem que acontecer com todo mundo. É por isso, Arnaldo, que eu acho importantíssimo a gente evitar o discurso de radicalismo. A gente tem que ser equilibrado, a gente tem que ser, acima de tudo, prudente nas nossas declarações. Nem sempre quem é acusado é culpado. Você vai e é inocentado. Você vai para a justiça e é inocentado. Eu posso considerar o governador Alckmin meu amigo pessoal. Posso considerá-lo assim. Toda vez que estive com ele, sempre me tratou muito bem pessoalmente. Politicamente é uma pessoa amável, não tem rompantes de estrelismo. Gosto muito dele pessoalmente.
O Ministério Público está fazendo levantamentos, eu prefiro acreditar que ele é inocente, como diz, mas se for provado que ele está envolvido em qualquer mal feito, infelizmente, ele vai ter que pagar. Agora é o CPF dele, eu tenho o meu. Na verdade, Beethoven, o que o Arnaldo está falando, eu acho até que a figura do Alckmin, ela é menos até prejudicial à imagem do PSDB do que a do Aécio, por exemplo. Eu ia chegar do Aécio também. Só que eu queria aproveitar só entendeu? Eu acho que invalida um pouco a... O Aécio foi uma grande estrela do partido, o PSDB estava meio perdido em lideranças e tal, e o Aécio ele começa a construir essa grande liderança dele. Ele foi um excelente governador para Minas. Se a gente pegar os dados, quando ele assume o governo em 2003, o Estado estava quebrado, falido, o funcionalismo público há mais de 6 meses sem receber, obras paradas, e ele foi um grande governador. Isso é o que dizem os mineiros, isso é o que diz os dados do Estado de Minas. Ele colocou um grande projeto de desenvolvimento nos 2 mandatos dele, conseguiu fazer o sucessor, depois foi eleito senador. Em 2014, era a nossa grande liderança. Eu fiz campanha para o Aécio, aliás, 51 milhões de brasileiros votaram acreditando no Aécio. É o seguinte, Arnaldo, a gente acredita nas pessoas. A gente não pode viver uma vida paranoica, porque, diria o ditado, o castigo para quem não gosta de política ou de político é ser governado por quem gosta. Então as pessoas colocam o nome da urna, a gente tenta fazer uma avaliação do perfil administrativo, do perfil mais íntimo da pessoa, e a gente acredita no projeto e vota. E o Aécio foi assim, causou um impacto muito negativo, aquelas revelações no final de 2016, de 2017, foi afastado. Isso é muito importante a gente dizer, a direção nacional do PSDB afastou o Aécio, tanto que quem terminou o mandato na presidência nacional foi o senador Tasso Gereissati. O PSDB, a gente costuma dizer que nós não temos bandido de estimação, o PSDB não tem. Evidentemente não tem. Agora, o nome dele era muito forte pelo que fez, os 51 milhões de votos que teve em 2014. Então isso perdurou, o efeito Aécio perdurou dentro do PSDB durante muito tempo. Mas a verdade dos fatos ele foi afastado da presidência, o senador Tasso terminou o mandato, elegemos nacionalmente o Alckmin, um novo presidente, e o Aécio está tentando se defender na justiça. Terminou o processo, foi inocentado, palmas. Foi condenado, Aécio, não dá mais para você conviver aqui no Ninho Tucano e você será expulso. É o que vai acontecer, fatalmente, não tenha dúvida. Agora, você falou sobre o Aécio, do resultado de 2014. Acho que o Aécio não foi além disso, a postura do Aécio Neves pós-eleição, numa tentativa de um terceiro turno, aí é uma análise pessoal. Eu não teria feito isso, Arnaldo. Você concorda de que ele insistiu muito no modo campanha pós-eleição e meio que levou essas manifestações e tudo isso que acabou culminando no impeachment? Eu até acrescento essa pergunta do Arnaldo, que é excelente. Eu acrescento uma coisinha, Arnaldo. Ele deixou de... Porque ele tinha uma obrigação, com 51 milhões de votos, uma postura diferente. De oposição real, uma oposição equilibrada, né? Que fosse beneficiar... Que é a característica do PSDB. Que fosse de benefício do Brasil. E ele, como disse o Arnaldo, ele ficou no palanque. Ele não foi oposição, ele foi palanque, como se ele tivesse candidatado ainda. Você quer ver um erro terrível que ele cometeu? E isso, o Marco Antônio, é uma característica do PSDB. A gente tem autocrítica. A gente sabe quando a gente erra e a gente admite, diferente de alguns partidos que parece que é tudo perfeito. Um grande erro, Arnaldo, foi ter questionado o resultado da eleição de 2014. Tem que ter a postura, tem que ter a fidalguia. Perdeu, liga pro vencedor, dá os parabéns e... Quem ganha governa, quem perde fiscaliza.
É o que você está dizendo. Exatamente. Fiscalizava, apontava os erros do segundo mandato da presidente Dilma, mas de uma maneira decente, de uma maneira correta. Ele não desceu do palanque porque a gente acredita, e isso fica claro para a gente, chega aos nossos ouvidos, que ele esperava que talvez pudesse ter uma outra eleição, um erro total. Você quebra o processo democrático, quebra, desrespeita os 54 milhões de votos, foi muito ruim e nós pagamos o preço por isso. Em 2018, Arnaldo, grande parte desse resultado do PSDB foi porque ele saiu da sua característica principal de equilíbrio, que ficou muito nessa grife Aécio, nesse comportamento do Aécio. As pessoas, o eleitor nacional diz o seguinte: bom, se o Aécio está fazendo isso, é o grande líder do PSDB, porque o PSDB é todo assim. Teve uma discussão muito grande, os setores foram contra, ele começou a desgastar a sua liderança interna no partido, cada vez mais questionado, mas aí, quando um jogador perde o pênalti, é todo time que perde o campeonato. Foi o que aconteceu em 2018. Erros que ele cometeu, o PSDB sofreu muito com isso. É por isso que aqui em Campos a gente tem muita prudência, a gente tem muito cuidado com as críticas, vemos os problemas, apontamos aquilo que pode ser mudado, aquilo que pode ser aperfeiçoado, mas sempre com muita responsabilidade. Não podemos fugir disso. A democracia, um dos pilares da democracia é a responsabilidade, senão vira bagunça. Agora, Beethoven, quando você fala que tem partido que não faz autocrítica, de uma maneira velada, a gente entende muito bem que é uma crítica ao grande adversário do PSDB, que é o PT, né, e que realmente, muitas vezes, falta essa autocrítica. Acho que isso é muito claro para todo mundo. O PT foi muito duro com a gente. Eu não critico o PT como partido político, ele faz parte do processo democrático. Mas você quer ver uma coisa? O presidente Fernando Henrique governou durante 8 anos, 96 meses. O PT fez na Câmara e no Senado 33 pedidos de impeachment do Fernando Henrique. E vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Quer dizer, eu já ouço, né, a gente ouve de alguns petistas que eles viram que estão no caminho errado. Não é assim. Você não pode colocar no processo democrático esse denuncismo, essa pancadaria de manhã, de tarde, de noite, fora fulano. A grande expressão, e aí aquela provocação que você fez da patente das expressões, era fora todo mundo. Fora Collor, fora FHC, fora... E aí, quando foi em 2016 que o outro lado falou fora Dilma, o PT... Aí virou que é golpe. É golpe, aí provou do próprio veneno. E todo o processo de impeachment, Marco, é horroroso. Para o país não tem dúvida. Para o país, para um governo do Estado, o que aconteceu? O Estado do Rio não teve meio que um impeachment velado, porque foi o judiciário que acabou afastando o governador e tal, mas isso é horrível para a democracia. Os municípios, as cidades que estão dando certo, e aí eu fiz um levantamento, elas não tiveram impeachment do prefeito nos últimos anos. Primeiro, porque o prefeito foi correto com a coisa pública, mas porque você tem na cidade uma estabilidade política. Então, com a estabilidade política, você consegue desenvolvimento econômico, o bem-estar das pessoas. Então, essa guerra política é muito ruim para o país, para o Estado e para o município também. Agora, vocês falaram no golpe aí que o PT alega do é uma frase deles. Né, do impeachment da Dilma, mas... analisando friamente, sem colocar coração partidário ali, o crime da Dilma de pedalada fiscal, ela não foi a única a cometer pedalada fiscal na história, né? Jurídica, mas todos reclamam. Não foi só um crime, foi uma conjuntura realmente que levou ao impeachment, né? Claro, foi uma conjuntura. A gente vive um presidencialismo de coalizão. É o modelo que o Brasil escolheu, inclusive no plebiscito. Eu acho em 93. Há 26 anos, eu ia citar isso, a gente escolheu esse modelo, que eu acho que é o modelo correto, presidencialismo. Parlamentarismo no Brasil, na minha humilde opinião, não daria certo, porque a cada 6 meses você ia derrubar um governo para fazer outro, ia ser uma loucura. Então, se tentam fazer isso. Israel teve eleição, o governo não conseguiu fazer coalizão. Vai ter outra eleição. Você já imaginou o Brasil ou Campos indo a cada
Campos não, porque aqui é prefeito e vereadores, mas a nível nacional, a cada 6 meses a gente tinha a urna com 100 e tantos milhões de eleitores, impossível. Então, a ex-presidente Dilma, infelizmente, ela dinamitou a ponte com a Câmara Federal, com o Senado. Até ao final do governo, você percebe que muita gente do próprio partido já não atendia a ligação dela. Um parlamentar não atender ligação do presidente é porque algo de muito errado tinha acontecido. Ela perdeu o comando do país e aí é mais ou menos como um corpo com o sistema imunológico fraco. Os vírus oportunistas entram e a pessoa adoece. O governo adoeceu, ficou insustentável e caiu. Agora, o atual governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, você acredita que está construindo essas pontes bem feitas com o Congresso de forma geral? Arnaldo, eu não gosto daqueles primeiros 100 dias, vamos avaliar o governo nos primeiros 100 dias. Eu acho que 100 dias é muito pouco. Você dá algumas sinalizações muito incipientes. A gente está chegando a 6 meses de governo. O presidente vem encontrando muita resistência. Agora, ele foi claro lá atrás quando ele disse que ele seria radical em vários pontos. Ele disse, olha, eu não encontro, essa frase dele, não é minha, é dele. Serei radical na reforma da Previdência, vou deixar na mão do Paulo Guedes. E o que ele fez? O que ele está fazendo? Colocou uma reforma da Previdência bem dura na mão do ministro, que é o grande fiador do governo dele. Então, nesses 6 meses, ele tem encontrado dificuldades, como todo governo no início. Em 6 meses, agora, teve 57 milhões de votos, saiu da urna com essa força, com essa pauta. Se a gente olhar lá atrás, a gente pode até não gostar da pauta, mas era o que ele dizia. Vou liberar as armas, vou fazer uma reforma de previdência muito dura, vou privatizar, foi a pauta dele. Mas entre campanha e a realidade, tem uma piada que diz que os dias mais felizes de quem ganha uma eleição é entre o dia da vitória e o dia que assume, né? Porque é aquela teoria dos projetos até você pegar a realidade. Ele pega um país com a baixíssima produção industrial, cada dia em queda, são os números, desemprego em alta, inflação subindo, pegou já com muitos desafios e com uma pauta muito dura. Está tentando acertar, está tentando fazer as pontes daquele jeitão dele. Vamos ver se consegue, porque ninguém aguenta mais um país sem rumo por mais 6 meses, por mais um ano ou pelos próximos 3 anos. Eu não sou, Marco, daquela opinião de quanto pior melhor. Eu não torço para a derrota de ninguém, até porque o presidente Bolsonaro hoje é o piloto do avião. Se ele errar, o país inteiro naufraga. Vamos esperar que o Papai do Céu ilumine, como ele diz, que é um homem temente a Deus a cada dia mais. O PSDB tem uma posição muito firme em relação a isso. Somos a favor das reformas, sim. O mundo inteiro reformou a Previdência, mas o nome lá já diz, Previdência Social. Tem que ser feita uma reforma, uma modernização que proteja as pessoas, que proteja o bem-estar das pessoas. E isso o PSDB não abre mão, não abrimos mão. Temos que ser um país moderno com justiça social. Bom, são 8h32. A gente vai encerrando aqui esse penúltimo bloco do Folha no Ar. E a entrevista com o nosso presidente do PSDB aqui local, o Leslie Beethoven. Leslie, muito obrigado pela sua presença e espero que as coisas corram bem para você, para o seu partido e para a cidade de Campos, é claro, para o Brasil também. A gente já deseja, porque como você falou, torcer contra é complicado realmente, né? Marco, muito obrigado, você é uma figura amável, foi uma entrevista, foi um momento aqui vivido foi espetacular, muito bom para o PSDB de Campos. Eu estou muito honrado de estar aqui como presidente, com a braçadeira de capitão desse time.
do PSDB, Arnaldo Neto, você é um jornalista que cada dia que passa é mais famoso aqui na nossa região pela qualidade do seu jornalismo, pela credibilidade, sempre matérias muito bem apuradas. São 8h37, Folha FM e a Folha no Ar, primeira edição. Bom, eu ainda estou, e vamos aqui mais esse segmento sim, com Arnaldo Neto. Arnaldo, voltamos aqui à Folha da Manhã, falar um pouquinho dessa... Nós falamos da falta de, às vezes, interesse político, né? O que reflete um pouco nessa parte da segurança na BR-101 e um novo debate do contorno, né? Os assaltos continuam assustando quem passa no trecho de Manilha. Teve mais um relato aí dessa série Terra de Ninguém que o Cristiano Abreu Barbosa faz no blog Ponto de Vista. A gente está trazendo aqui essa questão da insegurança. E uma novidade, né, que na próxima semana o presidente da Arteris, a concessionária que era autopista, agora é Arteris, Fluminense, né? O presidente da concessionária vai estar aqui em Campos para uma reunião com o prefeito Rafael Diniz para voltar a discutir a questão do contorno. 2 assuntos de extrema importância. Um, para a segurança geral, né? A questão lá, mas que fica lá um pouquinho mais ao sul da nossa BR, né, pegando Campos como referência, lá na altura de Niterói e Manilha. Ninguém tem dúvida que precisa de uma ação do Estado eficiente para acabar com aquela questão, porque você já está tendo filhotes dessas ações, que é o caso da BR-356 que a gente relatou aqui na semana passada. Né? Mas aqui, há de se destacar, Marco, a gente esqueceu de falar isso. No domingo, a Polícia Militar botou um carro da polícia ali, no sábado, um carro da polícia ali, naquele trecho de Martins Laje, para apaziguar a situação. E desde lá, graças a Deus, a gente não tem mais relato nenhum de casos ali da BR-356. Então você tem estratégias a serem montadas. No caso de Manilha, tem que esperar aí essa ação conjunta de PRF, Polícia Militar, o Estado e as forças federais para tentar uma solução. No caso do contorno, Marco, o que acontece? Vai acontecer uma nova discussão. Não há dúvida que o trânsito aqui na nossa cidade está sobrecarregado, sobretudo por causa do Porto do Açu. A passagem de caminhões ela aumentou bastante e esse contorno vai desafogar o trânsito de Campos. Todo dia, quando eu venho de Atafona para cá, eu chego atrasado e falo o que com você aqui? Ou é caminhão na BR-356, ou eu preciso passar na 28 de março e o trânsito está todo atravancado. Se você olhar do lado na 28 de março, é caminhão passando ali também. Não há dúvida da Arthur Bernardes, o que Arthur Bernardes fez para desafogar o trânsito na área central da cidade. Então, se essa avenida conseguiu, um novo contorno na BR vai desafogar ainda mais o trânsito dentro da área urbana do município. Vamos ver qual vai ser o avanço que vai acontecer. E uma coisa interessante, Arnaldo, é que de todo esse processo de violência ali no trecho, a gente só vê reclamação e efetiva e constante da cidade de Campos, né? Os jornalistas, os jornais. Eu não vejo. Teve uma reportagem do jornal, acho que foi o Fluminense. Eu vou confirmar e trago isso amanhã para você. É importante. Mas teve uma reportagem, sim, de um jornal ali do Grande Rio, falando sobre esses casos. Tá certo que a gente está acompanhando há muito tempo, porque a gente tem muita gente que faz esse caminho quase que diário, Campos-Rio. No mínimo semanal, para não ser também um exagero, mas que toda semana pega essa estrada Campos-Rio, a BR-101. Então a gente tem esses relatos que as pessoas passam pra gente, são pessoas que são... o Cristiano, que sempre acompanha muito o blog dele, o ponto de vista sempre ligado muito à área empresarial, são muitos empresários que fazem esse percurso. Mas tem também, você tem ali também, tem uma matéria agora, foi esse fim de semana, se não me falha a memória, eu vou confirmar isso e trazer amanhã para a gente até falar um pouquinho melhor sobre. Porque muita gente também da região de Cabo Frio, Araruama e tal, prefere vir descer para o Rio de Janeiro pela Serra, que é a estrada original, a estrada antiga, que passa ali por Bacaxá e todo, porque aí evita já sai em Niterói, já...
Não, tem gente que tem receio realmente. Tem receio mesmo, né? Não tem muita gente, eu andei ouvindo nesse final de semana, que eu tive na região de Araruama, e falando, poxa, comprei um carro velho, dei uma reformada, não por fora, mas reformei motor, está tudo perfeito, porque aí pelo menos eu chamo um pouco a atenção, né? Evitando carros mais novos e... Nós recebemos aqui o policial federal, especialista em segurança, articulista da nossa Folha também, o Roberto Shoa. O que o Shoa falou aqui? Que não tem condições de se passar armado ali, mesmo sendo policial federal. Não pode. Porque se descobrirem que está armado, se descobrirem que é um policial, a família toda está em risco. Né? É uma situação extremamente delicada ali naquele trecho. A gente luta com militante de imprensa. Eu lembro quando um outro veículo de comunicação entrou em contato com a gente, perguntando sobre esses relatos. Né? A gente tem essa interlocução com vários veículos, é uma coisa natural, né? Quando a gente precisa de informação na capital, se liga para um repórter de um jornal, a gente troca essas figurinhas, né? No jargão que a gente fala, essa troca de figurinhas. Quando um outro veículo entrou em contato com a gente, falando assim, nossa, mas a gente está tão mais perto que vocês aqui desse trecho e não tem todas essas informações. Porque muitas vezes também é o que a gente estava falando aqui da BR-356. Os casos acontecem, só ganham notoriedade quando tem um ferido, que aí isso vai para a imprensa, porque quando não tem feridos, muita gente prefere não registrar. Então você não tem um dado estatístico para comprovar o que é a realidade vivida no dia a dia por quem trafega pela rodovia. Verdade. E agora, para encerrar aqui os nossos comentários e fazer logo com a Paula Vigneron um direto da redação, falando um pouquinho da Folha 2, o Aloysio escreve, e hoje ele vai receber as pessoas no Cineclube Goitacá, um filme realmente que o Aloysio fala que, para mim, é um clássico inesquecível, que é A Filha de Ryan, que é um filme do David Lean. David Lean é um diretor premiadíssimo, né? Doutor Zhivago, se não me engano, Lawrence da Arábia, era um grande admirador do Omar Sharif, e esse filme realmente é histórico, uma atuação do ai meu Deus, agora me faltou o nome, Robert Mitchum. Robert Mitchum deu um grande show de interpretação nesse filme, vale a pena, lá no Cineclube Goitacá, que fica no prédio do Medical. Isso, ali na 13 de maio. É sempre uma opção cultural que a gente sempre destaca aqui, que é uma opção cultural de forma gratuita, todo mundo pode participar. Às 7 horas começa a apresentação do filme e depois tem um debate, sobre o filme que foi apresentado, e quem vai estar mediando hoje lá vai ser o Aloysio Abreu Barbosa, né, nosso companheiro aqui de programa, companheiro de Folha da Manhã, e hoje vai estar lá participando, apresentando o cinema. Ele faz uma analogia aqui que você está falando na matéria, né? Com o futebol, né? Ele faz uma analogia com o futebol, comparando com o Zidane. Então eu vou aproveitar o gancho de futebol, falar de Zidane, que ontem teve futebol também, né? Então o Marco não lembrou aí, mas ontem teve o Flamengo classificado. Eu pensei que Rodrigo Caio ia ter que fazer 5 gols para valer um, mas no segundo o VAR entrou em atuação e o gol foi validado ontem no Maracanã. 1-0, né? 1-0 no primeiro jogo, 1-0 no segundo, 2-0 no placar agregado. O Flamengo elimina o Corinthians e segue aí na Copa do Brasil. Bom, então nós vamos agora até a redação do jornal Folha da Manhã com a jornalista Paula Vigneron no Direto da Redação. Vamos lá.